Queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Paz do Senhor, que vocês estejam com o Espírito Santo cada vez mais enraizado dentro de vocês, meus irmãos. Bom, queridos, hoje eu trouxe um assunto muito sério, que é sobre o glutamato monossódico, o realçador de sabor, os conservantes. Irmãos, é um produto aonde consta em quase todos os alimentos industrializados. É um veneno, né? É um produto que eles estão colocando nos alimentos para quê? Para nos viciar, para que a gente possa ficar cada vez mais viciado nessa porcaria que nós estamos comendo. É por isso, meus queridos, que eu penso muito sobre isso. É por isso que Deus está trazendo o seu povo de volta para a terra, para o que a terra dá. Porque não tem como eles colocar glutamato monossódico num brócolis, entendeu? Então eu vou trazer aqui pessoas, né? Quero que vocês assistam aí, pessoas que entendem sobre o assunto, e eles vão explicar mais sobre isso. A verdade, irmãos, é que estamos nos alimentando e não nos nutrindo. Nós estamos colocando muita porcaria dentro do nosso estômago, nos alimentando e não nos nutrindo, colocando as coisas saudáveis, como frutas, legumes, grãos, né, as coisas, verduras, as coisas que nos nutrem. Precisamos saber o que é alimento e o que é produto alimentício. É por isso que eu estou trazendo todos esses estudos para vocês, para que a gente possa abrir mais os nossos olhos, sabe, irmãos? Para que a gente possa entender de fato o que está me fazendo bem, o que não está me fazendo bem, o que eu posso comer, o que eu não posso comer. Porque, como eu já disse, nós somos o templo do Espírito Santo. E Deus destruirá aqueles que estão destruindo esse templo. Então são assuntos graves. E como eu já disse, se acha que é à toa que hoje está se levantando um monte de pessoas aí na internet para nos mostrar o que realmente faz bem e o que realmente faz mal? Não é. Não é, meus irmãos. Não é. É Deus abrindo os olhos do seu povo agora nos finais dos tempos. Porque torno a dizer, nós estamos indo para a batalha do Armagedon, a batalha mental, onde nós vamos precisar ter a mente limpa, saudável, para que possamos ter discernimento para fazer as decisões, as escolhas corretas, né? Olha que interessante. Os problemas que esse veneno traz, né? O glutamato monossódico, os conservantes, o realçador de sabor e tudo mais. Olha o que ela causa: morte dos neurônios, que contribui para algumas doenças. O Tiago Rocha vai explicar sobre isso. Algumas doenças cerebrais, como problema de medula espinhal, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, convulsões, hiperatividade, enxaqueca, dificuldade de aprendizagem. Você acha que é à toa, meus irmãos, que o inimigo está colocando toda essa porcaria para a gente comer hoje? Você acha que é à toa? E mais coisas que não dá para falar aqui agora, né? Porque ele afeta o sistema nervoso central. Irmãos, se a gente pega todos esses estudos que eu estou fazendo aí, que eu estou trazendo para vocês, que não está saindo da minha boca não, tá? Está saindo de pessoas que entendem sobre o assunto. Se a gente traz isso para o contexto espiritual, qual seria a estratégia do inimigo, meus irmãos, para deturpar a humanidade? Para que a humanidade não venha a ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, não venha a entender
qual você acha que seria a estratégia do inimigo? Ele sabendo de tudo isso. Veja aí o que o Tiago Rocha e o Dr. Laí Ribeiro vai falar sobre o assunto. E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje vocês vão aprender como que o glutamato monossódico afeta o seu cérebro e o seu corpo. Assim como muitos de vocês já devem saber, o glutamato monossódico, ele também é conhecido como monossódio glutamato ou a sigla MSG. E ele é um realçador de sabor aditivo de alimentos que vai enganar o seu cérebro em querer mais comida. Agora, para a gente conhecer melhor o que realmente é o glutamato monossódico, eu vou falar um pouquinho da história dele para vocês. Em 1908, um doutor chamado Kikunai Ikeda, ele por meio de experimentos, ele conseguiu descobrir um novo sabor. Para aquelas pessoas que não sabem, na nossa língua existem receptores de sabor, chamadas papilas gustativas. E esses receptores de sabor, eles identificam as moléculas químicas nos alimentos e aí sim mandam um sinal para o nosso cérebro e é isso que dá toda a sensação de prazer e sabor de cada alimento. Existem 4 sabores básicos que a maioria das pessoas conhecem: doce, azedo, salgado e amargo. Porém, esse umami é muito pouco conhecido para as pessoas. E ao estudar esse sabor chamado umami, dado pelo cientista Kikunai Ikeda, ele descobriu que existe uma molécula que conseguia ativar esse receptor. E era justamente o glutamato. O glutamato ele é natural, você consegue encontrar ele em algas, você encontra ele em todos os tipos de carne, ou até mesmo tomate, cogumelo. Porém, como o ser humano é um alquimista nato, não é mesmo? Ele conseguiu isolar o glutamato desses alimentos, transformando em qualquer coisa que é isolada em um veneno, como açúcar, farinha branca, etc. Até mesmo glúten. E fazendo isso ele formou então o glutamato monossódico. Nasce um produto, nasce o Ajinomoto, realçador de sabor. Fundado em 1909, um ano depois da descoberta do novo sabor, esse produto passou a fazer parte de quase todos os produtos industrializados e ficou famoso globalmente, virando uma das maiores empresas alimentícias do globo. E isso faz mais de um século. E parando para pensar, eu realmente não culpo eles, dado que eles estão vendendo uma droga legalizada. Qualquer coisa que você colocar o glutamato monossódico vai ficar gostoso, mas não é porque ele é gostoso em si, é porque ele é uma substância química que vai alterar o sabor do alimento, vai enganar o seu cérebro e o seu hipotálamo, fazendo você perder a sensação de saciedade. Por exemplo, pega ketchup. Tudo que você jogar ketchup vai ficar gostoso. Mas não é porque o ketchup é gostoso, é porque ele tem glutamato monossódico. Ele é considerado uma excitosubstância, pode causar euforia, taquicardia e até mesmo adiar o Parkinson ou o Alzheimer. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, qualquer coisa que você faça para prejudicar esse corpo é pecado. E existem estudos que comprovam isso. Inclusive tem um estudo que fala a respeito das funções hedônicas que o glutamato monossódico vai ter, podendo ser até mais forte de causar vício do que a cafeína. Bacana, um estudo. Agora, se você pesquisar o que significa a palavra hedônica, ela vem de hedonismo. É a busca insaciável por prazer como modo de vida. Então, se você está tentando fazer uma dieta, se você está tentando ter domínio próprio e não está conseguindo, talvez tente remover o glutamato monossódico da sua vida, porque ele pode muito bem estar fazendo parte da sua rotina e você está se sabotando ao consumir esse tipo de produto. Além dos efeitos negativos que o glutamato monossódico pode ter no seu cérebro, ele também vai afetar o seu corpo. E tem um estudo, o estudo número 2 que está listado aqui embaixo, ele mostra uma comparação de aumento de enxaqueca ao usar o glutamato monossódico. Eles pegaram 2 grupos, um grupo que tomou refrigerante com glutamato monossódico e o outro com um placebo. E o grupo que estava com glutamato monossódico teve muito mais enxaquecas, dores de cabeça de modo geral e sensibilidade na cabeça do que o outro grupo. Já outro estudo feito com hamsters da Sibéria, eles analisaram os efeitos do glutamato monossódico no organismo deles. E para aquelas pessoas que não sabem, os hamsters da Sibéria, eles têm uma habilidade de entrar numa hibernação de curto prazo. Porque lá é um lugar frio e é um mecanismo de economizar energia porque eles não ficam ativos durante o dia. E bom, o grupo selecionado que foi afetado pelo glutamato monossódico, cerca de 50% deles não conseguiram atingir a mesma profundidade de hibernação, não conseguiram regular a sua temperatura e de modo geral todos os hamsters ficaram gordos. Agora que você sabe de tudo isso, uma pergunta que você deve estar fazendo: quanto da minha alimentação é alimento e quanto é produto alimentício?
Quanto do que eu tô colocando dentro do meu corpo é natural e quanto que é industrializado? Pois é, muitas pessoas acabam comendo isso até mesmo sem saber, porque isso está embutido em quase todos os industrializados. Então uma regra para você é não leia a tabela nutricional primeiro. Antes de pegar um produto, você vai ler os ingredientes. É lá que vai estar escrito ou realçador de sabor glutamato monossódico, MSG, monossódio glutamato, realçador de sabor, Ajinomoto, qualquer um desses nomes. Já fica alerta para você não estar comprando isso e trazendo drogas para dentro da sua casa. Porque honestamente, esperar um sintoma vir para depois tratar ele, não me parece ser a melhor abordagem, já que você tem a ferramenta de prevenção. Boa parte das indústrias, elas só querem o seu dinheiro e elas não estão nem aí para a sua saúde. Eu sei que está todo mundo pulando e feliz na propaganda comendo lixo, mas isso não é uma realidade. Inclusive a indústria de fármacos. E eles não vão hesitar em nada para conseguir o seu dinheiro. Mas cada um faz a sua escolha. A informação está aí, está disponível. Você tem direito e está livre para escolher o que você quiser. Mas você é prisioneiro das consequências. E quanto à sua alimentação, alimentar é uma coisa, nutrir é outra. Se eu entro num fast food e como um hambúrguer, com uma Coca-Cola e com as batatas fritas, eu saio de lá alimentado. Eu não saio de lá nutrido. Como eu não saí de lá nutrido, o que acontece? Daí um pouco, eu sinto fome de novo. Quando eu alimento, mas não nutro, eu fico com fome, porque as células ficam gritando, manda, eu quero mais alimento, quero mais que tenha nutrientes. Você tem que ingerir alimentos ricos em nutrientes. E os alimentos que você compra nos restaurantes de fast food, eles são muito vazios em nutrientes, extremamente vazios. Eles são muito ricos em caloria, mas eles são muito vazios. Aliás, o produto alimentício, que você tem que fazer a distinção entre o que é alimento e o que é produto alimentício, quando você entra no supermercado para fazer as suas compras mensais, a maioria dos produtos que você coloca no seu carrinho não são alimentos, eles são produtos alimentícios, ou seja, são produtos que têm conservantes, são produtos que têm ativadores do paladar, a nossa língua é capaz de detectar o salgado, o doce, o azedo, o amargo, e no meio da língua tem um receptor, talvez você esteja escutando isso pela primeira vez, que se chama umami, U-M-A-M-I. O umami é um receptor que capta o gosto do glutamato, do monossódio glutamato, MSG, monossódio glutamato, que é um veneno para o cérebro, mas é permitido por lei colocar. Então, quando você compra uma sopa industrializada, que você adora aquele sabor daquela sopinha que vem enlatado. Ora, como a lei permite, o fabricante daquela sopa faz igual o concorrente dele, coloca um pouco de monossódio glutamato. Aquele monossódio glutamato, todo dia você tomando aquela sopinha gostosa, primeiro você fica viciado, igual você fica viciado em cocaína, igual você fica viciado em tabaco, você fica viciado em monossódio glutamato. Você quer tomar aquela sopinha todo dia, achando que está sendo saudável. E aquele monossódio glutamato agora, ele sobe para o seu cérebro. E ele pode precipitar Alzheimer, ele pode precipitar Parkinson. Você vai tomar e ingerir aquilo por muitos e muitos anos. Então, a mensagem importante que eu estou passando para você aqui é o seguinte: quantos por cento da minha alimentação é realmente alimento? E quantos por cento da minha alimentação é produto alimentício? O que é que você toma no café da manhã? O que você come no almoço? O que você come no jantar? Se você fizer um levantamento, provavelmente mais de 50% que você está ingerindo, que é assim, em geral, a população brasileira, principalmente a população urbana, não está ingerindo alimento, está ingerindo produto alimentício. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um dos nossos vídeos. Aqui Thiago Rocha, biólogo, cientista na área da alimentação, e é com imenso prazer e alerta aqui que eu venho trazer mais um tema de saúde. Hoje eu vou te dar 8 razões científicas, muito rápidas e práticas e comprovadas para você nunca mais na vida usar caldo de carne, caldo de galinha ou caldo de legumes. Por quê, Thiago?
Para começar a conversa, são a base do glutamato monossódico. O que é isso? É uma substância natural que existe nos alimentos que realçam o sabor dos alimentos naturalmente. Mas por que faz mal então, Tiago? Porque no Brasil ele é produzido através de uma fermentação do açúcar. Eles utilizam algumas bactérias para isso e esse glutamato agora é industrializado. Quem dá essa sensação, esse sabor que quando você come aos alimentos, são as papilas gustativas. Então você vai ter o sabor de azedo, o sabor de amargo, o sabor de doce, o sabor de salgado. Um japonês descobriu um outro sabor, que é o umami. Esse sabor é exatamente onde o glutamato vai agir, esse industrial. A finalidade dele é fazer com que o cérebro pense que está ingerindo algo muito saboroso, e às vezes não tem nem gosto nenhum. Por exemplo, o macarrão instantâneo, que é um macarrão branco, que não tem nada ali, fica saboroso. Mas vamos voltar ao caldo de galinha, ao caldo de carne, é isso que eu quero falar para você mais profundamente. Do glutamato monossódio, olha o estrago na saúde que ele pode fazer. Primeiro, ele vai te dar morte dos neurônios ao longo do tempo, que vai contribuir para algumas doenças cerebrais. Vamos botar aqui, tá? Problemas com a medula espinhal, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, convulsões, hiperatividade, enxaqueca, dificuldade de aprendizado e uma infinidade de doenças que estão relacionadas ao sistema nervoso central e ao cérebro em si. Tem um médico muito famoso, ele fez um estudo, o Dr. Smith, com pacientes com fibromialgia. E ele retirou durante 2 anos desses pacientes tudo que tinha glutamato monossódio. E por incrível que pareça, as dores sumiram. Então essas dores fantasmas, pessoas que sofrem com fibromialgia, o primeiro passo é abandonar o caldo de carne e caldo de galinha. A quantidade de sódio que tem também é absurda. Você sabe que você não pode usar muito sódio por dia, é pouca coisa. Só um caldinho desse de galinha, para você ter uma ideia, tá? 1.033 miligramas, você pode usar 2.000 miligramas, é um pouco mais da metade você pode usar por dia. O de carne 933 e o de legume 900. Então, fora o sal que você vai comer por dia, a quantidade de sódio, você é um alimento com muito sódio e você fica usando para realçar o sabor. Depois esse alimento vai viciar, porque você não vai conseguir mais determinar entre aquilo que é saboroso ou não, porque às vezes você come a maçã, o teu filho come e não gosta muito. Não gosta muito porque está com as papilas gustativas viciadas em glutamato monossódico. Então é exatamente nesse ponto que eu queria chegar do glutamato. Então, caldo de galinha, caldo de carne e caldo de legumes é uma bomba, um veneno, e você deve nunca mais usar a partir de hoje. Interessante, né, meus irmãos? Aí eu te pergunto, como a gente já fez o estudo do lóbulo frontal aqui, né? E como eu já disse, Satanás, sabendo de tudo isso, irmãos, aonde afeta, né, as emoções, os pensamentos, as decisões, humor, caráter, relacionamentos, personalidade, domínio próprio, né? Pessoas que têm o lóbulo frontal danificado têm mais acessos de raiva, são desequilibradas. Qual vai ser a estratégia do inimigo? Sabendo de tudo isso? Aí eu te pergunto, a alimentação é ou não é um assunto importante para nós que temos tanta luz no espírito de profecia, na sua palavra? É um assunto importante para o povo de Deus ou não? Ou não? Bom, gostaria que vocês vissem agora esse homem, o que esse homem vai falar. É muito sério e preocupante, meus queridos. Precisamos de fato, irmãos, abrir os olhos, pois o momento está chegando. O maior momento da decisão, a maior decisão que o ser humano terá que tomar, está chegando. E precisamos ter uma mente saudável, para que a gente possa vir fazer as escolhas corretas
Porque lembro que eu li para vocês no Espírito de Profecia, no livro Parábolas de Jesus, página 346, que diz assim: tudo que diminui a força física enfraquece a mente e torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal. E essas toxinas aí, ela enfraquece a mente, afeta o nosso lóbulo frontal. Ficamos menos aptos para escolher o que é o bem e temos menos força de vontade para fazer aquilo que é certo, que é justo, que é correto. A alimentação é ou não é um assunto de suma importância? Hoje estamos comendo de qualquer forma, irmãos. A gente precisa entender mais sobre isso. A gente precisa parar com esse negócio de... Enfim. Estamos vivendo em uma guerra espiritual, onde precisamos da nossa mente limpa, saudável, para enxergar o que está acontecendo, entender o que está acontecendo. A gente precisa olhar mais para o que estamos comprando no supermercado, meus queridos. A gente só compra porcaria. É assim, você acha isso normal? Você acha que isso não tem nada a ver? Ah, normal, para. Isso não tem nada a ver. Bom, a ciência está aí comprovando, né? A partir disso, qual vai ser as nossas escolhas? Veja aí o que esse homem vai dizer. São coisas importantes. Meus amigos, a informação que você está agora prestes a testemunhar, de todos os meus anos de pesquisa, é a mais importante. Ela tem sido oculta bem diante dos nossos olhos há muito tempo. Este é o último segredo. E está para ser exposto. O último segredo exposto sobre comida. Eu tenho centenas de documentos do governo, livros, artigos, que comprovam que por mais de 80 anos a elite do mundo ocidental tem falado sobre doutrinar alimento e água. E com isso causar doenças, esterilizar a população por propósitos eugênicos. Está tudo escrito no livro Ciência Ecológica. Ele foi escrito pelo czar da Casa Branca, John P. Holdren. Ele fala sobre um estado policial planetário, que irá conduzir a uma esterilização forçada. Ele fala também de sistemas ocultos na água e alimentos para esterilizar a população. Isso foi escrito algumas décadas atrás. O que está nesse livro agora está em todas as notícias. E eles vendem essa informação ao público como se fosse algo bom. Você vê aqui diante dos seus olhos o que uma pessoa comum consome todo dia. Mas todas essas coisas aqui são terríveis para a sua saúde. É que a maior parte disso aqui tem compostos químicos artificiais adicionados. E eles são extremamente tóxicos e ruins para a sua saúde. E eles souberam disso o tempo todo, mas aprovaram tudo para o seu uso. Começaremos pelo aspartame. Você pode ir no mercado neste momento e comprar qualquer coisa, até mesmo um chiclete comum, e ele terá aspartame adicionado. Nos anos 70, foi feita uma experiência se o aspartame era bom, e foi feita em 3 etapas diferentes. Isso porque em estudos com macacos alimentados com grande porção de aspartame, morreram ao contrair câncer. Agora temos artigos na mídia comum, além de estudos da União Europeia mostrando a baixa taxa de nascimentos. Além de nascimentos prematuros e deformidades para mulheres que bebem aspartame em refrigerantes, como a Coca Zero, por exemplo. Agora, o que é aspartame? É subproduto da bactéria E. coli. Os cientistas a criaram geneticamente, alimentando-na com lixo tóxico, e então ela defeca o aspartame. Existem tantos efeitos terríveis à saúde que são impronunciáveis. E isso tem sido feito de propósito. São muitos aditivos. Vamos em frente, vamos deixar o aspartame e vamos falar sobre McDonald's.
Eu estou lembrado que há 10 anos atrás, quando eu lia notícias sobre saúde, a mídia informava que mesmo plástico estava sendo usado e era uma coisa boa. Era um tipo de silicone que estava no Chicken McNuggets. Até mesmo outros produtos anunciados na TV continham esse silicone. É ilegal em outras nações do mundo adicionar essas coisas sintéticas na comida, mas não é nos Estados Unidos e no Brasil. E o grande segredo é, tudo isso tem sido feito propositalmente pelo FDA. Veja as drogas que eles aprovaram e depois digam se eles aprovaram sem saber. Quando essas drogas causam ataques do coração e câncer. Nas audiências da corte Nuremberg, aconteceu que os nazistas estavam adicionando fluoreto de sódio no fornecimento da água. Isso acontecia nos campos de trabalho e também nos campos de concentração. Isso fazia a população mais dócil e mais controlável. Existem centenas de estudos nas universidades e mostram que mesmo antes de Hitler assumir o poder, existia essa forma de medicação forçada. Eles admitem uma parte por 1 milhão de fluoreto de sódio e isso dobra as chances de câncer nos ossos em meninos e homens. E conforme tem sido publicado nas últimas décadas, o governo e a indústria não está colocando apenas na água, mas já começou a adicioná-lo também em milhares de produtos, como água infantil, cereais matinais misturados com a fórmula deles. Isso causa redução na visão, isso aumenta a esterilidade e afeta a fertilidade. Isso tem sido adicionado em inúmeros produtos consumidos todo dia. Nós voltaremos a falar sobre aditivos alimentares daqui a pouco. Primeiro, quero falar dos organismos geneticamente modificados. Você já sabia que, durante muitos anos, nós temos comido carne clonada? Não só o porco, mas também outras formas de carne. Daremos uma olhada no salmão. Inúmeros estudos em universidades concluíram evidenciando que um tipo de salmão geneticamente modificado, na verdade, são espécies cruzadas com outros animais. E no momento em que esse peixe é introduzido no meio natural, dentro de 40 gerações, todo o salmão natural estará extinto. E o FDA aprovou isso. E eles estão permitindo a liberação desse peixe transgênico no meio natural. E que não é mais um salmão, mas uma espécie cruzada, uma quimera. Ele é uma mistura, como algo do filme A Ilha do Dr. Moreau. Algo como um pesadelo. Mais de 85% do milho consumido nos Estados Unidos, também começando na Europa e Canadá, é construído geneticamente. Ele cresce sendo seu próprio pesticida no grão do milho. Então, os insetos não vão comê-lo. E se os insetos não podem comer o milho e viverem, o que você acha que vai acontecer com os humanos e ratos de laboratório comendo isso? Há literalmente centenas de estudos mostrando, não apenas da Monsanto, mas de outras grandes companhias de milho, OGM, como o milho das grandes companhias nos Estados Unidos. Eles são responsáveis pela falência de órgãos em animais de laboratório. Os estudos mostram ainda um aumento massivo de esterilidade em ratos e cobaias. Eles foram alimentados não apenas com milho, mas também sementes de algodão. Estudos na Índia, Alemanha e Estados Unidos mostram conclusivamente que alimentos com sementes de algodão retiradas das culturas de algodão, de variedades geneticamente modificadas, as vacas estão tendo deformidades. Elas tinham baixa taxa de natalidade, ou em muitos casos, elas simplesmente morriam. E o que existe na maioria dos alimentos processados? Óleo de semente de algodão geneticamente modificado. Hormônio bovino de crescimento recombinante no seu leite faz os garotos de 8 anos chegarem à puberdade. Eles deveriam chegar à puberdade aos 12 ou 13 anos. Silicone no lanche do McDonald's e em centenas e centenas de outros alimentos processados. Aspartame, que é fezes de bactéria fabricada geneticamente, que acarretam terríveis problemas de saúde, que já foram provados. Pense por você mesmo, a lista segue. A rede de televisão NBC há 4 anos atrás disse que o spray de vírus na carne, destacou spray de vírus na carne, segurança alimentar avançada. Eles espirram vírus vivo na carne para supostamente matar as bactérias. Isso é uma vacina viva espirrada na carne que você consome após comprar no mercado. E vai ficando até pior. Os destilantes do petróleo, lixo tóxico, subprodutos do refino do petróleo, eles usam milhões de quilos de lixo tóxico.
subprodutos, o fluoreto, mercúrio, chumbo e despejam nas plantações agrícolas. Isso seria supostamente para fertilizá-las em plantações de tomate, milho e batata. Eles despejam todas essas toxinas no solo e afeta por muitos anos de uso. E as plantas descontaminam o solo, sugando tudo isso. E você come isso nas plantas. E foi isso que o jornal Washington Post noticiou em janeiro de 2008. Um estudo que descobriu perto de 30 dos 55 produtos alimentícios e bebidas, e de marcas populares que estavam cheios de mercúrio. Os Estados Unidos e Brasil é literalmente campo de provas para tudo isso. Isso é aprovado automaticamente pelas pessoas. As pessoas que trabalham para essas corporações estão compartilhando com tudo isso, sem imaginar o que está acontecendo. As pessoas que trabalham no mercado e te vendem também não sabem do que está acontecendo. Isso está afetando todos nós. Isso está prejudicando cada um de nós. Muitas formas diferentes de câncer crescem por milhares de pontos percentuais. Diabetes, todo tipo de doença. E nos maiores estudos, tudo está ligado. E qual a ligação? Alimentos tóxicos na sua comida, na água. E também temos o glutamato monossódico, que são verdadeiros cirurgiões cerebrais, neurologistas, cientistas. Eu quero dizer, ele simplesmente devasta o seu cérebro. Ele é uma extoxina, ele destrói o fígado, ele está em dezenas de milhares de produtos. Você sabe muito bem que os cigarros são ruins para a sua saúde. Mas apenas 20 anos atrás, os fabricantes de cigarros tiveram que se explicar no Congresso. E esses fabricantes diziam que era a teoria da conspiração aqueles que estavam falando deles, que eles matavam as pessoas. E mais tarde surgiram documentos dizendo que eles sabiam que era mortal. Senhoras e senhores, eu tenho visto estudos. E muitos do que eles colocam em nossa comida e água é de longe muito pior do que cigarros. Interessante, né? Lembra quando eu disse, irmãos, por exemplo, se eu fosse o Satanás, que foi o que o médico disse, né? Nos primeiros estudos dessa sequência aí de alimentação que nós estamos fazendo, né? Se eu fosse Satanás, sabendo de tudo isso, qual você acha que seria a minha estratégia para deturpar a mente? Sendo que é o único meio de comunicação com o céu que o ser humano tem. Qual você acha que seria a minha estratégia? São coisas que a gente precisa pensar. Lembra quando eu disse também a questão de Satanás com os seus súditos? Onde ele exige total um vegetarianismo restrito. Por que Deus, quando pede isso para o seu povo, a gente fala que é bobeira, que não tem nada a ver e tal? Você acha que Deus também não quer isso de nós? Você acha que Deus não sabe de tudo isso? Por isso que Ele deu tanta luz para nós, meus irmãos. É por isso que a gente precisa encaixar o quebra-cabeça, para a gente entender o porquê que Ele pede para parar de comer carne nos finais dos tempos, o porquê que a Bíblia fala que Deus destruirá aqueles que estão destruindo o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Esse templo é sagrado. Está lá em 1 Coríntios 3. É sagrado. E tudo que nós fazemos na questão de comer, beber, assistir, tudo tem que ser para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Que possamos abrir os olhos, irmãos. O momento de decisão está chegando. E como eu já disse, Satanás não é burro. Satanás não está brincando de ser Satanás. E nós sim, estamos brincando de ser cristão. Cristão de boca para fora. Cristão só de aparência e não de atos. Eu acho que o cristianismo, envolve tudo. Não é só a questão de ajudar as pessoas. Não é só a questão de ler a Bíblia. Não é só a questão de orar. Não é só a questão de dar estudo bíblico. Mas sim também a questão de cuidar daquilo que é sagrado para Deus. Que é o corpo. O templo do Espírito Santo. Por que nós não conseguimos desenvolver o fruto do Espírito? Lembra que eu falei no estudo passado? Por quê?
que nós possamos tomar cuidado, porque o momento de decisão está chegando. E Satanás vai pegar muitas pessoas desprevenidas. Porque como nós já vimos, um lóbulo frontal danificado afeta as nossas decisões, faz a gente tomar as escolhas erradas e faz a gente não ter vontade de fazer aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que é certo. Que Deus os abençoe e semana que vem eu venho com mais estudo aqui. Fiquem com Deus. Mas o meu maior desejo é ver você, enquanto até o meu lar eu vou viver todo dia esperando pra